Depois de anunciar a filiação ao PSD após deixar o União Brasil, Ronaldo Caiado diz que não será candidato à presidência a qualquer preço. O governador de Goiás disse que a escolha será do partido, que tem outros dois nomes cotados para a disputa: o governador do Paraná, Ratinho Júnior, e o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. De acordo com a colunista do UOL, Daniela Lima, a migração para a legenda foi negociada em um pacote amplo que já inclui uma coligação com pequenos partidos e médios de centro e centro-direita. Há meses, o governador goiano vem tendo conversas com dirigentes do Solidariedade e do Podemos. Inicialmente, o plano do goiano era deixar o União Brasil e apostar em uma dessas legendas como destino, mas Kassab o convenceu a ampliar o movimento. Trouxe o PSD para o jogo e, no fim da semana passada, selou o acordo. Para Caiado, o importante é ter a garantia de uma legenda para concorrer, o que recebeu de Kassab. Para falar sobre esse assunto, eu converso aqui no UOL News com as nossas comentaristas de hoje, Daniela Lima e Letícia Casado. Sejam bem-vindas, como sempre, trazendo informações importantes e exclusivas aqui para o UOL News. Dani, tem que começar com você. É a tua notícia. Queria que você falasse, você já tinha adiantado ontem aqui que o Caiado ia sair para compor uma bancada, agora ele disse que não vai ser presidente de cara, né? Queria entender um pouco essa história, conta pra gente. É que ele tá chegando. Oi, boa tarde, querido. Boa tarde, Letícia. Vamos juntas, vamos embora. De mãozinhas dadas aqui. E boa tarde para você que está acompanhando o All News. Obrigada pela audiência. Bom, que ele ia sair, a gente já era uma certeza. O fato de o PSD ter entrado no jogo mostra a elasticidade, né, e o alcance do desapego, digamos assim, por críticas passadas ou caneladas passadas trocadas entre Caiado e Gilberto Kassab. O Kassab viu que tinha a possibilidade de ficar com os três nomes que hoje se colocam na centro-direita. Perdão, querido, enquanto você ajusta aí, vou seguindo. O Kassab enxergou uma possibilidade de ter os três nomes que se colocam no campo da centro-direita como opções para a presidência da República no partido dele. Ele virou o dono do jogo, digamos assim, de ruptura com o bolsonarismo, sem ficar em cima do muro como as duas outras grandes legendas que a gente trouxe ontem, o PP e o União Brasil, que não devem lançar candidato à presidência da República e talvez nem devam apoiar formalmente o lançamento de Flávio Bolsonaro. Bom, por que Caiado chega dizendo que não será candidato à presidência a qualquer custo? Porque tem dois coleguinhas lá com os quais ele vai ter de compor. Estou falando do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, e do governador do Paraná, Ratinho Júnior, esses que também se colocam à disposição para debater um projeto nacional. A costura que eu conto na coluna, ela foi sendo feita ao longo das últimas semanas e foi no fim da semana passada que Gilberto Kassab sentou com o Ronaldo Caiado e eles bateram o martelo de fazer esse movimento que pegou um pedaço da política de surpresa. O que o Caiado estava ensaiando fazer até então? Se filiar ou ao Solidariedade ou ao Podemos. Tanto é que o Paulinho da Força, presidente do Solidariedade, ficou meio melindrado com o fato de o governador de Goiás ter escolhido migrar para o PSD. Mas o pacote pensado para o Caiado, ele é um pacote mais amplo, inclui filia-se ao PSD, tem a garantia da legenda, vai haver uma composição com Eduardo Leite e Ratinho Júnior, e aí esses partidos da centro-direita, direita menores, como o Podemos e o Solidariedade, viriam para uma coligação que garantisse de saída já um tempo de televisão confortável para o pré-candidato goiano se apresentar. Se até julho esse plano vai ser mantido, se as coisas vão dar todas certas, não sabemos. Mas a preço de hoje foi assim, esse foi o acerto, esse foi o pacote combinado por Ronaldo Caiado para entregar nas mãos de Gilberto Kassab todos os nomes da centro-direita que hoje se atrevem, digamos assim, a desafiar a decisão de Jair Bolsonaro de lançar o próprio filho mais velho, Flávio Bolsonaro, como nome deste campo. Vai haver uma fragmentação, o Kassab está disposto a bancar, já que Tarcísio de Freitas foi, digamos, relegado a segundo plano pelo ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Olha aí, Dani trazendo uma informação importante, Letícia. Queria que você comentasse um pouco também, porque com essa nova estrutura, com essa nova coligação, o que acontece com a candidatura de Flávio Bolsonaro? Perde força, não perde? Como é que fica nesse ano de eleição agora? Boa tarde, Leandro. Boa tarde, Dani. A candidatura de Flávio é
ela não está sendo muito considerada muito forte, muito crível ou com grandes chances de avançar pelos partidos do centro, né? A gente acompanhou ao longo dos últimos meses esse cenário com todo mundo, o centro todo queria que o nome fosse Tarcísio de Freitas. Quando chegou o Flávio Bolsonaro no fim do ano, foi uma confusão tremenda, todo mundo viu, porque os partidos não estavam esperando isso e porque existe uma resistência muito grande do centro, da centro-direita, do centrão, de todos esses partidos que não são diretamente ligados ao Lula pelo campo da esquerda, de que é complicado, existe uma avaliação de que é complicado embarcar numa candidatura com o sobrenome Bolsonaro. Por quê? Porque já é uma candidatura taxada como um polo Lula-Bolsonaro. O que acontece? Os partidos políticos, eles estão, os partidos da centro-direita, principalmente, né, eles estão tentando buscar um meio do caminho, um meio que seja dizer, olha, eu sou a terceira via. Eu estou aqui apresentando uma terceira via, um outro projeto de Brasil que não está em nenhum dos dois extremos. Mas isso não é só sobre 2026, é também para o futuro, porque a política ela é pensada, né, e é costurada e é moldada ao longo dos dias, da semana, dos meses, e ao que indica. O que tem indicado o eleitor brasileiro nos últimos anos? Que existe uma polarização muito grande e o que os políticos olham e falam, bom, também não tem sucessores, não tem um caminho do meio, não tem uma alternativa sem ser esses dois polos. A gente sabe que o presidente Lula não tem um sucessor forte, gritante, né? O nome repetido pelo PT ali é o Fernando Haddad, mas o Haddad mesmo tem um monte de resistência enquanto a entrar na vida política e a concorrer em eleição. Isso já está mais do que dado. E mesmo assim não dá para apostar todas as fichas num só personagem, existem resistências dentro do PT em relação ao Haddad. Então, o que a classe política olha e fala? Também, daqui a pouco, essa última eleição que o Lula está concorrendo à presidência da República, a partir de 2026, a gente já não vai mais ter ele. A gente precisa o quê? Construir um caminho. O Bolsonaro já está preso, a gente vê a candidatura do Flávio como essa tentativa de defender o legado do bolsonarismo, mas o bolsonarismo tem um teto e existe uma massa de eleitor ali no meio que pode migrar quando a partir do momento que os ânimos se acalmam um pouco aqui no país e que não fica mais tão extremado como foi em 2018 e desde 2018. Mas a tendência é que o centro tente se fortalecer nesse meio do caminho, Leandro. Dani, a Letícia acredita que o centro se fortalece, mas essa fragmentação meio que de alguma maneira fortalece também uma possível reeleição do Lula, né? Porque ele acaba fragmentando e pulverizando os votos, né? Você sabe que eu já ouvi as duas avaliações, Leandro, porque é o seguinte, né? O Lula, de início, trabalhou para que o Centrão não lançasse um segundo nome mesmo. Tá? Segundo, eu cheguei a escrever sobre isso um tempo atrás. O Lula mandou emissários que falaram com o PP, que falaram com a União Brasil. Gente, deixa aí a coisa como tá, entendeu? Parada do jeito que tá. Já tem o Flávio e tal. Vocês não precisam se envolver, eu não tô pedindo apoio para ninguém, mas liberem os partidos nos estados. Né? Para que no Nordeste, por exemplo, para o PP é interessante não ter uma disputa frontal com o Lula. Né? Porque no Nordeste é onde reside com a maior força o lulismo. Quando a centro-direita, o Kassab vai e lança uma terceira via, ele frustra um pouco esse plano, porque passa ali aonde vai ter candidato os partidos que estão com, seja o Caiado, Ratinho ou Eduardo Leite, o nome que sobreviver aí dessa disputa interna que parece não vai ser na base da canelada, mas na base da conversa, você tem de carregar esse candidato. Então, vai haver uma fragmentação, pode ser que o mercado se apaixone pela ideia de ter um nome não vinculado diretamente à família Jair Messias Bolsonaro, que era o plano ali para Tarcísio de Freitas, e isso acabe dando uma embolada no meio de campo. Até o momento, quando você tem nas pesquisas Lula, Flávio Bolsonaro e um terceiro nome do campo da direita, centro-direita, o Flávio continua performando com uma distância bem confortável deste terceiro nome de centro-direita, essa terceira via que aparece aqui. Mas isso está cristalizado? Não.
Não. Por quê? Porque daqui até julho muita água vai rolar. E quando começar a propaganda eleitoral de rádio e TV, Flávio vai ter o desafio de não só concentrar o eleitor anti-PT nele, como mostrar para aquele que cansou da polarização, e esse eleitor aparece nas pesquisas também, que o Caiado ou o Leite ou o Ratinho Júnior não são melhores opções do que ele seria um nome mais palatável e mais moderado. Então, assim, eu já ouvi as duas avaliações. Ajuda o Lula, não ajuda o Lula? O Lula quer e conseguiu ter esses grandes partidos do Centrão até aqui desvinculados de uma candidatura, livres para dividirem-se ao sabor da conjuntura local durante a campanha presidencial nos estados. Agora, se esse terceiro elemento fragiliza uma candidatura ou um movimento de direita, ou amplia apenas o rajadão, digamos assim, em cima do candidato governista, que é Luiz Inácio Lula da Silva, a gente vai ter de aguardar um pouquinho para ver. A preço de hoje, eu diria que isso fará com que o Lula trabalhe para buscar uma coisa que é muito difícil, mas não é impossível, uma vitória em primeiro turno.